Fala pessoal do Sebo com Canela, eu sou Paulo Portela. Eu sou o Juan Oliveira. E tá começando mais um episódio pra vocês. É isso aí pessoal, hoje a gente vai fazer o primeiro review aqui do canal. Lembrando que esse review a gente vai dividir ele em duas partes. Então essa primeira parte aqui vai ser só a sinopse, não vai ter spoiler, não vai ter nada da história que você não queira saber se você não leu. E aí o segundo vídeo a gente vai postar fazendo uma análise aprofundada dentro da história. E sim, a gente vai spoilerar geral. Se você for procurar ele na internet, por exemplo, ele não vai ser a primeira opção que vai aparecer. Tipo, que nem tem um filme lá que se chama The Innocents, tem um outro que se chama The Innocents. Então se você for procurar esse que a gente vai falar hoje, ele é só mangá, cara, ele não tem anime, ele não tem série, não tem filme, não tem nada sobre ele. Então se você for procurar, você procura ou pelo nome do autor mesmo, ou por The Innocents mangá. E aproveitando falar rapidinho dos autores, a história por si só, ela é escrita pelo Avi Arad. Ele é só o cara que fundou a Marvel Studios, né? Tipo, é um cara muito, digamos... influente, né? Muito influente, né, nesse ramo da HQ mesmo, não tanto do mangá, mas da HQ. Que ele mesmo é co-produtor lá da Marvel Studios. Ele que deu início lá, digamos, nessa série de filmes sobre HQ, que é os X-Men, aquele começo do Homem-Aranha 1 e 2 também, né, cara? Isso, ele que dá todo esse start dentro da Marvel Studios, e daí o roteiro daí é pelo japonês, que é o Junichi Fujisako. Então esse cara vai desenvolver o roteiro, e aí quem vai desenhar é o Yasung Ko. Esse cara, ele é coreano e ele tem um traço um pouco mais pesado. Isso também é uma coisa característica de cada região. Então, por exemplo, assim, o mangá japonês ele tem um estilo de traço e o estilo coreano tem um outro estilo. E o estilo coreano ele tem uma tendência a ser mais pesada, não é uma regra, é uma tendência. Então ele tem uma tendência a ser um pouquinho mais pesado o traço, né? Tem alguns quadros mais cheios, então ele combina muito, né, com o estilo do mangá, que ele puxa bem pro lado do drama, essa coisa de ser mais cinematográfico, assim. Então ele puxa bem essa pegada, e eu acho que o Yasung Ko consegue fazer isso muito bem, sabe? Ele tem um traço bem legal para a obra The Innocent. Se você pegar o mangá mesmo na mão, cara, aqui na parte de trás tem um comentário do Stan Lee falando da obra, falando do Avi Arad, falando que a obra mesmo é muito boa, né? Falando sobre os mangás também, que ele... Cara, o Stan Lee lê mangá, cara, só pra você ter uma noção. Então, cara, é muita boa. E aqui dentro também, cara, tem um comentário do Nicolas Cage e do Sam Raimi, falando também sobre a obra, como eles gostaram da obra, como eles gostaram do traço ali dos caras. E tem também, aqui no começo, tem do Yasung Ko, que é o artista que faz toda a parte de desenho, cara. Então ele fala assim, quando o Avi Arad trouxe a história, ele fala mesmo, será que vai ser um estilo Superman, né? Que por causa dele ser americano, eles têm um pouco essa ideia. Mas não, cara, ele gostou muito na hora que ele viu a própria história, e era a ideia principal do Avi Arad. Isso, fechar tudo em um volume. Lembrando que o mangá The Innocent foi publicado pela Shonen Comic Blade. Ela é uma editora afiliada à Square. E aí pro Brasil ele vem pra cá pela JBC. A JBC traz ele em 2013, numa época que tinha um boom de mangás de volume único. Então foram vários lançamentos de volume único que a JBC trouxe, e entre eles estava The Innocent, uma obra fenomenal. O preço de capa dele é R$10,50. Talvez hoje você já não encontre mais ele novo, mas talvez você encontre em sebo, ou algum amigo tenha para te emprestar para você ler, ou você pode comprar de alguém, até lá no grupo mesmo nosso do Facebook. Você pode estar perguntando se alguém tem esse mangá para emprestar, para vender, se alguém pra trocar. tem esse mangá, cara. Tipo a gente tem, né, esse mangá. A gente também tem as nossas coleções, né, tipo, dá pra, né. Mas então assim, eu só tenho esse volume mesmo. Se eu tivesse mais, a gente teria colocado lá no grupo. Se eu achar algum sebo para vender, eu vou avisar, eu vou recomendar, eu vou trazer no vídeo, não precisa se preocupar com isso. Se eu achar alguém que tenha para vender barato, eu compro e coloco para revender lá no grupo também. E se você tem, pode pôr para vender lá no grupo, não tem problema nenhum. É para isso que o Sebo com Canela existe, é pra gente compartilhar essas coisas, e é isso que é legal. Então já vamos entrando direto na sinopse, né? Que é o que a gente pode tratar nesse vídeo sem fazer nenhum spoiler, né? Lembrando que a gente vai deixar isso pro próximo vídeo. Então, a história se inicia ali em volta do Ash, que ele era um detetive, né? Ele acaba sendo acusado de um crime lá que ele não cometeu, e ele acaba sendo sentenciado à morte. Após a sua morte, ele vai para o céu, né? E por causa dele ser inocente, digamos, o comitê lá, tem um comitê lá, que eles dão uma segunda chance pra ele, que ele vai virar tipo um servente. Esse servente, o que ele faz? Ele tem que, digamos, voltar para a Terra
e salvar alguém que tá no mesmo caso que ele, né? Por um caso, num crime que ele não cometeu e que vai ser acarretar na morte vai dele, acarretar na morte dele. Então ele tem que ir lá e salvar essa pessoa. Só que o Ash, ele pensa muito em vingança por causa que, como ele era um detetive, ele estava investigando uma organização criminosa e por causa deles que ele foi acusado nesse crime que ele não cometeu. Então ele busca muito a vingança, ele diz muito que ele quer a vingança, né? Então ele fica entre esses dois, entre a justiça de salvar alguém da morte ou entre a vingança de se vingar dessa organização. Exatamente, então é nessa temática, nessa pegada que o mangá percorre por ele inteiro. E assim, ele tem 224 páginas, né, mais ou menos, e ele consegue te dar uma vontade de ler enorme, assim, você vai lendo uma página atrás da outra e o traço te envolve, os diálogos te envolvem, você quer chegar no final logo porque você quer saber o que acontece, então eu acho que ele consegue te envolver bem. Lógico, né, a Avi Arad sabia o que estava fazendo, né, com certeza quando criou a história, então é um negócio muito bacana, assim, então você vai gostar muito de ler, é um mangá muito show de bola, e daí no próximo vídeo a gente traz a análise completinha, né, falando ponto por ponto, o que tem de interessante na história, o que cada personagem representa, vocês vão sentir como que é a pegada, mas então acho que agora com esses vídeos de review que a gente está começando a fazer, eu acho que você já começa a perceber como é que funciona, o que é o mangá, né, você já sabe agora mais ou menos o que é o mangá, né, mais ou menos, já sabe explicar mais ou menos como é que é o mangá, o que é o mangá, o que é o mangá, O que é o mangá? o que é o mangá, deixa no comentário falando pra gente o que você já aprendeu sobre o mangá, o que você já conhece do mangá, o que você aprendeu com a gente, até pra gente já ir sabendo, né, como é que tá a evolução de vocês. Isso é muito massa, cara, isso ajuda bastante a gente a saber o que ficou faltando, o que a gente pode trazer nos outros vídeos. Lembrando que a gente não vai parar de trazer essas aulinhas que a gente traz, assim, vai continuar tendo, seja mangá, a gente quer trazer de outras coisas também, aprofundar em outros estilos de arte, outras coisas, vocês vão perceber isso no desenrolar do canal. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, toda aquela coisa arada que você já sabe, mas acima de tudo, compartilha o vídeo, se você aprendeu alguma coisa sobre Deinossi, se você aprendeu alguma coisa sobre mangá, compartilha porque tem mais gente precisando saber isso, tem mais gente precisando conhecer esse tipo de coisa que a gente está passando para vocês. Então se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, compartilha com os amigos, ajuda bastante o canal, ajuda as outras pessoas e acima de tudo, né, não se esquece, você que não é inscrito, se inscreve e já segue também nosso grupo, já está aqui tudo embaixo na descrição, curte a nossa página e se adiciona ao nosso grupo lá pra gente já ir conversando e vendo como é que funciona o teu pensamento e a gente vai trazendo cada vez mais coisas legais sobre mangá e todas essas obras de artes fantásticas, pessoal. Então é isso aí, até o vídeo que vem fazendo a análise do Deinossi. Valeu, pessoal, até mais!